Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Lima e hoje iremos estudar aqui, quais são os termos de uma equação do segundo grau. Então, é importante que você saiba identificar, quem são esses termos, porque quando você for usar na fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente vai aprender a resolver as equações do segundo grau, você tem que saber, quem é o A, quem é o B, quem é o C, tranquilo? Mas aqui, você vai sair dessa aula aqui, sabendo tudo. Então, vem comigo. Olha só, o primeiro passo é o seguinte, que é uma equação do segundo grau. Nós aprendemos na aula passada que a equação do segundo grau é toda equação escrita dessa forma aqui, Nós temos o A, aí eu tenho x ao quadrado, mais bx, mais c igual a zero, tá bom? Então, toda equação escrita dessa forma aqui, ela é dita uma equação do segundo grau. Tá? Se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E é importante que você saiba identificar o que é uma equação de segundo grau, tá bom? Mas vamos lá. Então aqui, professor, quem são esses termos ou elementos de uma equação de segundo grau? São justamente essas letrinhas aqui, que é as três primeiras letras do nosso alfabeto. Então é importante que você saiba aqui, identificar, quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então vamos lá. Esse A aqui, é conhecido como coeficiente de x ao quadrado. Ele está na frente do x ao quadrado, tá? Então, tudo que tiver na frente do x ao quadrado, tudo que tiver na frente do x ao quadrado é o A, tá bom? Tudo que tiver na frente do x, é quem? É o B, porque esse B ele é conhecido como coeficiente do x. Então, tudo que está na frente do x, olha só, tudo que está na frente do x, inclusive o sinal, ele é o B. Se tiver na frente do A, inclusive o sinal, do A não, do x ao quadrado, é o A, tá bom? E o que sobra aqui, é o C. Esse C ele é chamado de termo independente. Cuidado, tá? O sinal vai junto. Então, esse C aqui, é o nosso termo independente. Por quê? Porque ele não depende do X. Tá certo? Professor, mas por que é importante eu saber quem é A, quem é B, quem é C? É importante porque a fórmula de Bhaskara é essa aqui, Olha só. Nós temos aqui, Essa é a fórmula de Bhaskara, X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido, tá bom? Por 2 vezes o A. Esse delta que está aqui dentro aqui, dessa equação, esse delta, ele vale delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá bom? Então, isso aqui, é a nossa equação do segundo grau. Se você percebeu, para eu resolver uma equação do segundo grau, eu preciso saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Por isso que é importante essa aula aqui, para você saber identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Muitas pessoas erram a equação do segundo grau porque justamente não sabem identificar, tá bom? Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, três equações do segundo grau, tá? Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos identificar os termos de cada uma dessas equações. Então vamos lá. A primeira equação é essa aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, tá? Então, primeiro passo, quem é a variável? A variável é o x, tá bom? Então, nossa variável aqui, ela é justamente o x, tá? Então, a variável aqui é o x, certo? Outra coisa, nesse exemplo aqui é o x, mas se tivesse uma equação do segundo grau assim, vou colocar um exemplo aqui, se tivesse uma equação do segundo grau assim, y ao quadrado menos 5x, 5y mais 6 igual a zero. Se eu tivesse uma equação do segundo grau aqui, nesse caso, não tem o x. Por quê? Porque eu coloquei como variável aqui, quem? O y, tá bom? Então, a variável, ela pode mudar. Não será sempre o x, tá certo? Vamos lá. Quem é o a? Nós aprendemos que o a é quem está na frente do x ao quadrado. Então, o a, ele está aqui, ele está sempre na frente do x ao quadrado. Tá, professor? Mas aqui não tem nada, então o a é zero? Não. Quando não tem nada, subentende-se aqui, que o a vale quanto? Que o a vale justamente 1. Tá bom? Então, não esquece disso. Se não tiver nada, o A vale 1. Então, o A aqui, vale 1. Quem é o B? O B é quem está na frente de quem? Na frente do X. Então, o B aqui, é menos 3. Cuidado, o sinal ele vai junto, tá bom? Então, B vale menos 3. Então, você vem para cá, coloca o B menos
3. E o C? O C é o termo independente, tá? Então, o C aqui, ó, ele não depende do x. É o que restou aqui, ó. O C aqui vale o quê? O C vale 2, tá? Então, o C vale 2. Então, tá aí, ó. Os, os termos, né, dessa equação do segundo grau são esses aqui, ó. A vale 1, B vale -3 e C vale 2. Vamos lá. Segunda equação do segundo grau aqui, ó. Nós temos aqui o nosso segundo exemplo. Menos 2x ao quadrado mais 4x igual a zero, tá? Então, aqui, ó, vamos identificar. Primeiro passo, quem é a variável? A nossa variável é quem? Nossa variável é justamente aqui, ó, o x, tá? Então, essa aqui é nossa variável. Então, vamos aqui, ó, colocar o x. Quem é o A? O A é quem está na frente do x ao quadrado, tá? Então, o A, ó, é quem está na frente do x ao quadrado, que aqui vale quanto? Vale -2. Então, venho para cá, ó, coloco aqui, ó, -2. Tem que colocar o sinal de menos. Quando é mais, não precisa, tá? É facultativo. Não precisa colocar o mais. Mas quando é menos, é obrigatório, tá bom? Quem é o B? O B é quem está na frente do x. O x está aqui, ó. Então, quem está na frente do x é o B. Eu coloco o sinal junto, que é o +4. Então, eu venho para cá, ó, coloco o 4 aqui, ó, tá? E o C não tem o C. Nesse caso, como não tem o C não é zero, tá? O C não é 1, o C é zero, tá bom? Diferente daqui, ó. Aqui, quando não tem um A, então o A vale 1, tá? Mas aqui não. Quando não tem o C, tá? O C vale zero, tá bom? Não esquece disso. Então, o C vale zero, porque isso aqui é uma equação incompleta. Professor, mas o que é uma equação incompleta e uma equação completa? A gente vai aprender na nossa próxima aula. Então, é importantíssimo, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Na próxima aula eu vou ensinar o que é uma equação completa e o que é uma equação incompleta, tá? Mas de antemão, a equação incompleta é aquela que não tem nem o B, nem o C ou não tem nenhum dos dois, tá bom? Vamos lá. Próximo exemplo aqui, ó, nós temos x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, primeiro passo, quem é o A? O A é quem está na frente do x ao quadrado. Na frente do x ao quadrado vale A. Quando não tem nada aqui, ó, a gente já aprendeu que o A vale quanto? Que o A vale 1, tá? Então, eu venho para cá, ó, coloco o A. Quem é o B? O B é quem está do lado do x. Mas aqui não tem x. Então, se não tem x, o nosso B vale quanto? Vale zero. E o C é quem? O C é o nosso termo independente, é o que não depende do x, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o menos 25. Então, o C vai valer aqui, ó, menos 25. E com isso, pessoal, concluímos aqui a nossa segunda aula, tá? De equação do segundo grau. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, um abração e até a próxima aula.